Olá, eu sou o professor Carlos Aníbal, não é? Coordenador pedagógico do Instituto Luz. Atuamos, né, na abordagem da psicologia junguiana, com a programação neurolinguística, né, com a constelação sistêmica familiar, né, hipnose ericksoniana, dentro desse rol de atuações nossas, além de mestre reiki, né, e terapeuta holístico. Então, olha só, nós estamos numa dinâmica, aproveitando, né, a maioridade do Instituto, nós completamos 19 anos agora em julho, então, 19 anos dentro de um propósito, apoiando o desenvolvimento humano. Atua eu e atua também a minha esposa, Fátima Corga, né? Também psicoterapeuta, neurolinguista, consteladora e mestre reiki. Então, nós estamos nessa série de lives porque nós decidimos aí na pandemia lançar esse curso, né, online chamado Universo da Alma, onde nós vamos, através, né, dessa jornada de sonhos, eventos, sintoma e arte, durante 8 encontros, né, apoiar as pessoas, principalmente no processo gerenciamento da sua emoção. Então, essas lives dessa semana tá falando, né, dessa dinâmica sistêmica constelativa, né, das nossas crenças ligadas à herança que nós trazemos ancestral, né, e como ressignificar elas, né, transformando crenças limitantes em crenças impulsoras, mas acima de tudo, né, como gerenciar a emoção, essa força que movimenta a vida. Então a gente já viu que esse é um atributo do cérebro límbico, né, o cérebro límbico, cérebro emocional, ele funciona com a descarga de neurotransmissor. E os neurotransmissores vai constelar estados emocionais dentro dessa dinâmica que nós estamos olhando, né? Essas lives aqui, para as 5 principais emoções humanas. Raiva, medo, né? Tristeza, alegria e afeto. E aí a gente já viu, né, na live passada, como é que isso no dia a dia nos toma, né? Dentro de uma dinâmica onde a gente, então, não gerencia o nosso pensamento. Então, nós vimos na live passada que o pensamento, ele que conduz a emoção. Então, a partir do momento que eu vou desenvolvendo, né, uma atitude mais íntegra, né, na dinâmica da vida, eu também vou tendo o pensamento positivo, e isso vai permitir, né, que a gente possa descarregar esse neurotransmissor também que nos apoie, né, nessa dinâmica da busca do equilíbrio. Então, emoção, a força que movimenta a vida. Isso é importantíssimo, né? Ela que nos comanda, né, literalmente no dia a dia, e o que nós precisamos é ter recurso, porque nós não controlamos a emoção, mas nós precisamos ter recurso para gerenciar ela. Então, a gente já viu, né, na live passada, que a emoção da raiva, né, ela pode ser, né, dual, né? Quer dizer, aquela raiva que vem na agressão ou aquela raiva que vem exatamente na superação. A gente já viu também, né, a dinâmica no mesmo processo da tristeza, né? Então, aquela tristeza, né, que vai nos tornar, né, mais depressivo, também vai possibilitar a nossa recuperação. Nós vimos o medo, né, que normalmente nos paralisa, mas também pode nos proteger. Alegria, né, que normalmente, né, é um neurotransmissor fundamental na nossa vida, mas em excesso, na euforia também vai nos, né, prejudicar. E o afeto, né? O quanto o afeto pode nos inserir no processo ou pode nos tornar refém. Então, nós estamos aproveitando uma semana, ainda, né, na resposta lá do nosso primeiro atividade, que foi os questionários aí, que vários clientes, alunos e interessados responderam. E nessa pandemia, né,
muitos trouxeram dois aspectos, né? As adversidades do dia a dia e também, né, as possibilidades, as objeções, né, entre aspas, e o que a gente pode a nível de focar recursos para superar. Então, nós ainda estamos nessa dinâmica, nós estamos indo aí para, né, basicamente em direção aos 10 dias aí de live, né, consecutivas, e olhando para isso. Então, a resposta hoje, né, para grande parte desse público que colaborou com a gente, é nessa direção, da gente olhar com muita atenção para a emoção, porque é a força que movimenta a vida. Então, se eu estou, né, refém da descarga de neurotransmissores, né, que vai nos afetar, então, se eu estou refém ali da adrenalina no meu dia a dia, né, com medo de tudo, inseguro, eu vou estar descarregando e constelando os meus comportamentos nessa direção. Uma vez que eu organizo, né, meus pensamentos numa direção mais positiva, eu também vou ressignificar, né, essa dinâmica dessas crenças que me limitam e transformar ela em crenças que me impulsionam. Então, falando de emoção, é um item muito amplo. Mas nós, então, precisamos olhar para isso com carinho, não é? E as emoções estão muito presentes, né? Nesse universo da alma. As emoções estão presentes nos sonhos, não é? Aqueles sonhos, então, que a gente acorda tomado, né? Assustado, amedrontado. E tem sonhos que a gente acorda motivado, erotizado. A descarga é o cérebro límbico, né? No processo do sono mesmo, restabelecendo esse equilíbrio e, né, a alma conduzindo a nossa vida do dia a dia. Os eventos também, né? Os eventos também criam essa dinâmica que vai descarregar neurotransmissor. Eu vou precisar aprender, educar o ego a gerenciar isso aí. Então, na maioria das vezes, nós encaramos eventos, né, onde somos frustrados como uns eventos negativos. Na verdade, eles não são, eles têm uma sabedoria. Se eu estou sendo frustrado é porque aquilo não é o melhor para mim, nem para o outro naquele momento. Mas e aí? Como é que eu vou lidar com isso no dia a dia, professor? Eu não aprendi, não me ensinaram a lidar com frustração, professor. Eu só sei conquistar e quando eu perco, eu estou arrasado. Então, vamos gerenciar isso. Vamos olhar um pouco adiante. Porque aquilo que eu não conquistei naquele momento, né? E isso gera uma descarga de adrenalina, de um fracasso, Então, mas aquilo pode ser apenas um evento que vai mostrar que tudo, né, a sua pretensão não era o momento. Se você esperar um pouco, você vai ver que muda, e aí você vai falar, nossa, ainda bem que não aconteceu aquilo, né? Porque agora vem coisa melhor. Então, os eventos do dia a dia, eles são preponderantes. E nós precisamos ter recursos para gerenciar isso, para não ser tomado, né, por aqueles padrões comportamentais infantilizados, onde nós fomos muitas vezes tomados, né, pelos medos, as inseguranças, né, a tristeza, os afetamentos. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com as nossas emoções. E como ela é preponderante, nós então temos, né, uma dinâmica bem legal, que é sistêmica, né? Quando a gente olha para a linha do tempo, né, passado, presente e futuro, nós vamos ver isso claramente. Muitos afetamentos infantil acabou nos traumatizando. Então, e a gente vai olhar isso com carinho e vamos ter lá os traumas na nossa vida. E toda vez que essa situação se repete, o cérebro neocórtex, ele também tem um poder, né? Ele vai descarregar exatamente, a partir do cérebro límbico, neurotransmissor para nos defender, para nos proteger. Então, essa é a nossa grande desafio, né? Universo da alma, através dos sonhos, eventos, sintoma e arte. Então, a gente também vai ver, né? O corpo é sede da alma.
O corpo é sede da mente subconsciente. Então, toda vez que esse afetamento nos toma, né? E quanto mais intenso esse trauma, né? Ele vai causar somatizações no corpo físico. Então, isso também é uma dica bem legal que a gente vai olhar. Por trás de um sintoma tem uma exclusão no campo da alma familiar. É sempre assim, professor? Na maioria das vezes é. Então, olhar para um sintoma é dialogar com o corpo. E a partir do momento que a gente pode compreender isso, então, aquilo que gerou o sintoma, a doença, uma vez que eu, então, se é exclusão, uma vez que eu vou incluir, isso pode possibilitar essa cura. E por último, né, o universo da arte. Então, o universo da arte nos movimenta profundamente, né, nas nossas emoções. Então, nós vamos ser treinados para isso. Porque nós estamos acostumados, né, a ver aí as adversidades da vida. Né, os fracassos, as perdas, a frustração, os abandonos, a traição, a escassez, a miserabilidade. Pois é, mas então, nós somos uma força da natureza e somos co-criadora. Se a gente olhar para a natureza, ela é infinitamente abundante. Então, como é que o ser humano fica mendigando, né? Mendigo do amor. Que isso? Isso é um equívoco. Está ligado, claro, a um trauma raiz que você pode ter vivido, o ancestral seu pode ter vivido, e você herdou na descarga do neurotransmissor, pelos genes e pela dinâmica psíquica. Mas nós podemos ressignificar isso. Então, a gente vê as pessoas no dia a dia não conseguem conectar com a natureza. A natureza é a obra maior do Criador. Ela é infinitamente abundante. Dê uma semente de laranja para a natureza e ela refloresta o planeta inteiro. Você planta aquela semente, nasce um pé de laranja que vai dar, né, milhares de laranjas na sua vida e centenas de milhares de sementes que vão gerar, né, infinitamente laranja suficiente para reflorestar o planeta. Essa é a natureza. Só nós aqui na nossa, né, afetamento, nós ficamos aí diante de situações onde a gente, então, fica na escassez, o mendigo do amor, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, econômico, financeiro, social, relacional, e assim sucessivamente. Então, vamos começar a partir da gerência dessa emoção, e nós já vimos, né, que quem, né, gerencia a emoção é o pensamento. Então, a partir do gerenciamento da nossa atitude de pensamento positivo, vamos gerar a descarga de neurotransmissor que nos insere numa vida mais abundante, numa vida mais prazerosa, numa vida mais contemplativa. Então, a gente vê as pessoas com o dia inteiro, né, naquele mau humor desgraçado, puxando ferro para ganhar dinheiro, para pagar conta. E aí você fala, pô, mas por que você faz conta? Isso eu não sei. Então, gente, vamos ter uma vida, enquanto essa força da natureza que somos, que é esse mundo, né, da emoção que movimenta-nos, vamos ser uma força da natureza co-criadora. 90% é o nosso cérebro límbico, né, emocional, que está comandando a nossa vida, descarga de neurotransmissor, inundando centenas de trilhões de células e constelando o nosso comportamento. Agora, 10% é o cérebro neocórtex. E a partir daí, eu sou essa força da natureza, mas eu posso ser essa força da natureza co-criadora. Com esses 10%, fazemos a diferença. Eu não controlo o cérebro emocional, mas eu posso gerenciar, posso organizar. Então, vamos viver uma vida mais contemplativa, contemplar a natureza. Esse é um grande
recurso que o ser humano tem, não é? E a partir dessa contemplação, poder se inserir nessa abundância de ser essa essência, essa abundância de ser esse co-criador. E co-criar nossa experiência, tomando isso. E para isso, nós precisamos treinar a nossa mente racional. E no processo, então, de interiorização, todo esse universo da alma é um universo interno. A gente acessa o aspecto da nossa espiritualização a partir, então, da internalização. Então, o caminho para acessar o espiritual é pelo ancestral, é pela alma. Vamos, então, voltar para dentro. Vamos desligar, pelo menos, né, alguns minutos por dia, 20 minutos por dia, e meditar, aquietar a nossa mente, para a gente poder acessar o nosso potencial. Nós somos uma força da natureza co-criadora. Então, a partir de agora, vamos co-criar a nossa realidade a partir, então, dessa atitude, interiorização. Vamos, então, meditar. É fantástico. Faça uma experiência, não é? A gente tem dado algumas dicas para aluno e clientes, né? E vamos também dar para vocês hoje, que tem lá, Centro Deepak Chopra, tem lá 21 dias de meditação. São 15 minutos, é guiada, mas é fantástica, experimenta. Eu comecei a fazer no início da pandemia, eu já medito, né, há anos, mas eu comecei a fazer disciplinadamente. Olha, e termina uma etapa, começo outra, termina uma etapa, começo outra, e estou adorando isso. Então, veja bem, nós estamos num momento onde as pessoas, então, olham e falam, eu preciso do meu guru. Não, o guru é interno, é o seu mestre interno, é o seu eu superior, é a sua essência. Mas eu não sei como é que eu falo com a minha essência. Pois é, nós vamos dar uma dica aqui que vai fazer a diferença. Né? Lembra? O pensamento guia a emoção, então, vai constelar o comportamento e nós vamos atuar no mundo tridimensional. Então, vai uma diquinha básica, né? 4 itens, né? Pensar, sentir, falar, fazer. Ah, só isso, professor. Faça. É uma forma da gente conectar com a nossa essência. Isso nos leva à integridade. Pensar, então, é quem vai comandar, né? Organizar a descarga da nossa emoção. Então, eu penso, né, com o cérebro aqui, neocórtex. Depois eu tenho que trazer aqui para o cardíaco, né, para o coração, para sentir. Depois eu tenho que falar, a palavra é o verbo. Então, se eu penso, sinto e falo, faço, vou lá e faço. Mas uma boa parte das pessoas vive um paradoxo, porque eles pensam uma coisa, né, sente outra, fala outra e faz outra. Estão alucinados, estão desconectados da sua essência. Vamos lá! Pensar, sentir, falar, fazer. Ponha isso na prática, do dia a dia. Não é? Porque aí a gente vai ver a importância da integridade no presente. Isso é fundamental, tá bom? Tempos da emoção. Então, grande parte, né, dos nossos afetamentos, nós estamos vivendo no passado, 70%. É muito, gente. Nós estamos presos ao passado. Porque ontem eu fui, ontem eu fiz, ontem eu tinha. Já passou. Dos 30 que sobra, né, 25% nós estamos procrastinando para o futuro. Que amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ter, amanhã eu vou conquistar. Então, só sobra 5% no presente. Nós precisamos subir esse percentual. Hoje, enquanto co-criadores, né,
nossa mente subconsciente comanda 90% da nossa experiência. Mas a nossa mente consciente, racional, pode ocupar esses 10%. Então, nós precisamos subir esse índice de realização. E eu só realizo no presente. Só no presente. Então, pensar, sentir, falar e fazer. Isso traz para a gente, acima de tudo, integridade e nos conecta no presente. E aí eu posso realizar. Do contrário, eu estou alucinado, equivocado. Não é? Vamos tentar, vamos experimentar. Isso é fundamental. Não é? A gente, então, começar a gerenciar a nossa consciência. E toda vez que eu tomo decisões mais conscientes, né, em prol do bem, eu estou, então, com esse aspecto positivo. Eu estou gerando, né, o que a gente chama, então, desse campo vibracional. Eu estou estabelecendo ressonância. E é isso, independe né, do que fizeram comigo. O nosso desafio agora é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Ressignificar isso, sair do mimimi. Ir para a atitude, que eu possa, então, contribuir, que eu possa mudar o meu padrão de descarga de neurotransmissor, que eu possa mudar o meu comportamento. Isso faz diferença, gente. Muita diferença no dia a dia. Professor, eu vejo você, a senhora, sua esposa aí nas redes, só comemorando e passeando e felizes. Então, atitude. Não é? Poucos sabem que nós trabalhamos, em média, 7 dias por semana. Que é isso, professor? Que o negócio é para valer. Nós estamos aí, né, mais de 60 aí, mas nós trabalhamos, em média, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, e aquelas fotos maravilhosas que a gente vê na rede, aqueles, né, um final de semana por mês, a gente, então, foca para descansar, para passear, para o prazer. E a minha esposa, não, né? Fotografa tudo, filma tudo e põe no WhatsApp. Né? A maioria das vezes ela está sozinha, porque eu não dou autorização dela botar minhas fotos e meus momentos todos públicos. É só um. É assim que funciona, gente. Quando a gente entende, né, esse movimento, então nós vamos atuar com essa troca. Hoje, o trabalho para nós é algo de extrema alegria, extrema realização. A vida nos treinou assim, né? Então, a mamãe me promove ao homenzinho da casa, aos 7 anos eu tenho que trabalhar. E eu aprendi cedo isso. A senhora, minha esposa, também não é diferente, né? O pai dela promove a ajudante lá de construtor, portuguesão, né? Logo cedo, ela também tem que trabalhar. Então, o que nós, então, fazemos, né? Nós entendemos que essa crença está muito profunda, está muito arraigada em nós. E nós, então, vamos colocar a serviço. Só que agora com uma diferença. Agora, acima de tudo, nós fazemos o que gostamos. E, em contrapartida, gostamos do que fazemos. Olha que legal. Então, dar aula segunda a domingo é um prazer. Como assim, professor? Acontece isso aí? Sim, várias semanas por mês. Agora, na pandemia, que nós estamos descansando aí alguns finais de semana, mas nós trabalhamos toda semana. Mas e o Instituto? O Instituto funciona 7 dias
por semana mesmo. Por quê? Porque nós temos outros colaboradores, né, que participam lá, que coordenam lá, que dão aula lá, que atendem lá. Então, isso é o gostar do que faz, fazer o que gosta. Isso é a gente gerenciar a nossa emoção. Isso é a gente poder ser esse força da natureza co-criadora, co-criando a nossa realidade. Isso é a gente poder ter esse recurso de treinar para pensar positivo. E um dos grandes atributos, né, que a gente possa desenvolver para pensar positivo é aprender a silenciar a mente. A mente é uma macaco, pula do quanto é lado. Então, quando eu aprendo na meditação a silenciar ela, eu fico com a essência. Eu saio desse mimimi. Isso drena muito a nossa energia. Nós vamos para o foco, nós vamos para o principal. Então, vamos, com essa atitude de aquietar a mente, começar no dia a dia a gerenciar os nossos pensamentos. E, a partir daí, concomitantemente, a conduzir as nossas emoções em direção à descarga de neurotransmissor que nos traga alegria, prazer. Não é? De ser quem eu sou. De fazer o que é do meu propósito de alma e de ter o que me é divinamente destinado. Esse é o triângulo da realização da essência, da alma. Ser quem eu sou, fazer o que é o meu propósito de alma e ter o que me é divinamente destinado. Isso ordena a minha dinâmica na vida e facilita. Eu realizo sem muito esforço. Quando, na verdade, o equívoco vai levar as pessoas para querer, né, ter para depois ser, para fazer para depois ser. Aí é um equívoco. A dinâmica é essa, né? Ser quem eu sou, então eu preciso tomar esses valores ancestrais, fazer o que é do meu propósito de alma, entender, né, como é que isso funciona, qual é a minha missão, a minha profissão, e aí ter o que me é divinamente destinado, né? Tomar posse dessa abundância, né? A nível dessa troca de realização. Tomar posse de bem-estar. Tomar posse do conforto. Tudo isso me é divinamente destinado. A natureza é extremamente abundante. E eu só não tomo quando eu estou afetado, quando eu estou na escassez, quando eu estou no abandono, quando eu estou na exclusão, quando eu estou na perda, quando eu estou na punição. Se meus ancestrais passaram por isso, foi o melhor. Dou um lugar para eles no meu coração e tomo, né, a minha vida, e tomo o merecimento que vem, e abro o nível de permissão. Esse é o momento, então, que eu posso diferenciar. Sou uma força da natureza co-criadora. Então, a primeira, né, a diversidade nossa é não tomar esse valor que vem dos nossos ancestrais, que aí está o merecimento. Olha que legal. Se vocês forem lá no Aurélio, né, merecimento, coragem, reputação e talento. Como assim, professor? Agora é assim? É uma das palavras que tem 3, né, significados diretamente interconectados. Merecimento, coragem, reputação e talento. Vai lá no Aurélio ver, se não acredita. Quando eu tomo esse merecimento é da alma. Esse merecimento é aquele lado, né, do Dharma que eu tenho dos meus ancestrais. Na maioria das vezes eu fico com os afetamentos, com os traumas, com o karma. E eu posso tomar o Dharma, que é aquilo de positivo, né? Aquelas crenças impulsionadoras que meus ancestrais tiveram, e todos têm. Então, quando eu tomo esse merecimento, isso é da alma, é do sistema, aí eu vou lidar com as questões minhas de fórum íntimo, ou seja, com as minhas crenças. Abrindo meu nível de permissão.
É. Tem gente que está tão afetado que não consegue trocar, não consegue receber. Está num polo da dadivosidade, atendendo o outro, atendendo o outro, atendendo o outro, e não se abre para receber. Paciência. Tomar o merecimento. Primeiro desafio. Para isso eu preciso estar conectado nesse universo da alma, com a minha ancestralidade. Segundo desafio, transformar crenças, né, que nos afeta, que nos impede, em crenças que vai nos impulsionar, que vai nos considerar, que vai nos reconhecer. Então, tomar esse merecimento, primeiro grande desafio, abrir o nível de permissão. Porque senão eu fico fechado. E a natureza, ela opera com troca. Está aberto, troca. Está fechado, fica na escassez. Nossa, professor, então quer dizer que eu posso sair? Eu posso sair da escassez. Só que eu preciso tomar um cuidado, porque naquele dileminha, né, lembra, dadivoso e o egocêntrico? Então, olha só, né? Normalmente o dadivoso fica preso nessa escassez. E o egocêntrico vai ficar preso no outro polo, chamado avareza. Então não mudou. Não, é lado oposto da mesma moeda. Como assim, professor? Escassez e avareza é o mesmo polo. Para mim poder mudar, eu tenho que ir para a abundância. E aí eu preciso mudar esse padrão. Eu preciso, então, tomar o merecimento que vem do meu campo da alma, da minha ancestralidade. De um lado. E do outro lado, pessoal, né? Abrir esse nível de permissão para mim poder receber. Senão eu fico interditado, e nós somos uma força da natureza co-criadora. Vamos tomar essa força e manifestar a nossa abundância em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, física, familiar, profissional, econômico, financeiro, educacional, social, relacional, As 10 áreas da nossa vida são fundamentais. Vamos tomar a abundância e manifestar em todas as áreas da nossa vida. Gratidão profunda.